Bom, gente, continuando aqui o nosso projeto, para quem está chegando agora nesse vídeo, esse passo a passo é do vestido número 1 da coleção Primavera. Então, já tem um vídeo com o passo a passo do corpo, pintura do rosto da boneca, e aqui nós temos o passo a passo do primeiro vestidinho, porque são 4 bonecas feitas com o mesmo molde e cada uma delas vai ter uma roupinha com um detalhe diferente. Então, esse é o primeiro vestido. Lembrando que aqui embaixo tem um link de WhatsApp para quem quiser entrar em contato para adquirir o projeto. É um projeto para quem quer dar o pontapé inicial para a confecção de bonecas de pano. Então, aproveita, pague no Pix ou no cartão, você vai conseguir aí montar as primeiras peças do seu catálogo. Vamos lá para o passo a passo do vestido. Aqui eu coloquei o tecido dobrado frente com frente, tá, gente? E agora você vai pegar o molde, né? Você que já adquiriu o projeto, você vai pegar o molde do busto. Busto e costas é o mesmo molde, tá, gente? A diferença é a forma como vamos posicionar as alças. Então, aqui, eu dobrei o tecido, risquei usando a caneta fantasminha, ó. E depois de riscar, vocês vão fazer uma costura, iniciando aqui no corte do tecido, tá? Em cima do risco, com retrocesso no começo, para não desmanchar a costura, vai seguindo em cima do risco e finaliza aqui com retrocesso novamente. Então, vai ficar aberta essa parte aqui de baixo, tá? E aqui em cima tá tudo costurado. Antes de desvirar, você vai dar uns piques aqui nessas pontinhas, aqui nessa cava, olha só, nessa parte arredondada, que é para não ficar repuxando o tecido depois que desvirar e for passar o ferro, ok? Essa parte aqui você já pode desvirar e passar o ferro. Aqui, nós temos a segunda parte, não costurei ainda porque vamos encaixar as alças. Então, você vai riscar usando o mesmo molde sobre o tecido dobrado e vai encaixar a alcinha. E para fazer a alça, muito simples, você vai pegar o molde, posicionar sobre o tecido dobrado, fazer o risco e iniciar a costura aqui, ó, no corte do tecido, tá? Com retrocesso, vai seguindo em cima do risco e finaliza aqui fazendo retrocesso de novo. Essa parte vai ficar aberta, você vai desvirar e antes de desvirar, dá uns piques nesse cantinho arredondado. O resultado é esse aqui, alcinha costurada, desvirei, passei o ferro e fiz uma costura de pesponto aqui, ó, em toda a volta, na bordinha, que é para deixar esse detalhe e dar uma estrutura melhor para a alça. Simples assim, tá? Você vai fazer isso e vai posicionar entre um tecido e outro, olha só. Vai abrir aqui, e eu fiz uma marcação bem aqui no canto, não tanto, tá, gente? Faz um risquinho aqui meio pro lado e aqui também, tá? O suficiente para poder encaixar essa alça, tá? Agora, vamos posicionar essa alça no meio desses dois tecidos. Alfineta, ó. E faz a mesma coisa com a outra alça, tá? Vai encaixar aqui do lado. Eu deixei aproximadamente 1 centímetro para fora, aqui, ó, contando do risco, tá? Daqui para fora, deixei mais ou menos 1 centímetro. Vou fazer a mesma coisa com a outra alça, encaixar aqui, alfinetar, e depois vou fazer a costura da mesma forma que fizemos aqui nessa outra parte, tá? Inicia aqui com retrocesso no corte do tecido, vai seguindo, passa pelas alças e finaliza aqui com retrocesso de novo. Depois, corta o excesso de tecido, dá uns piques nesses cantinhos arredondados, nas pontas, e pronto, gente. Pode desvirar, tá bom? Aí, passa o ferro, deixa tudo bonitinho. Tá aqui tudo costurado. Agora, eu vou desvirar, já dei os piques aqui, nas pontas também. E
vou passar o ferro para deixar isso daqui bem mais arrumadinho, ó, principalmente nesses cantos, tá? Então, pega qualquer coisa aí para poder ajeitar esses cantinhos, ó. E aqui também vou desvirar e fazer a mesma coisa. E se você chegou até agora aqui no vídeo, não esqueça de deixar o like, isso me incentiva a trazer mais tutoriais para vocês. Se não é inscrita, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para toda vez que eu postar um vídeo novo, você receber um aviso aí no seu celular, tá bom? Tá aqui, tudo bonitinho. Vou passar o ferro e volto pra gente continuar e finalizar aqui o vestido. Bom, agora que eu já passei o ferro, vou reservar essas duas partes. E para fazer a parte de baixo, vocês vão precisar cortar o tecido na medida, né? Nas medidas que estão lá descritas, junto com os moldes. E aqui, ó, cortei o tecido, fiz duas dobrinhas aqui pro lado avesso. E essa dobrinha você faz na espessura que quiser, tá? Aqui eu deixei bem fininha, mas se você quiser deixar um pouquinho mais grossa, mais larga, não tem problema. É só virar duas vezes aqui pro lado do avesso e fazer a costura com o ponto reto da sua máquina, de uma ponta a outra, tá? Aqui em cima, eu dobrei apenas uma vez pro avesso e fiz uma costura com ponto zigue-zague de uma ponta a outra. Depois de fazer essa costura, o próximo passo é fazer duas costuras, uma embaixo da outra, tá? Bem aqui, embaixo do zigue-zague que foi feito. E essa costura você vai fazer com o ponto grande da sua máquina, não precisa fazer retrocesso nem no começo, nem no final, porque essa costura vai te ajudar a franzir essa faixa de tecido, tá bom? Então, aumenta o ponto, aqui eu deixei no número 4 na minha máquina, e note que o ponto fica bem largo, ó. Não sei se dá pra notar por conta da cor da linha, mas fica um ponto bem largo, justamente para facilitar na hora de franzir. E geralmente eu faço duas costuras, uma em cima e outra embaixo, que é para ficar um franzido bem bonitinho aqui em cima, tá? Aqui, ó, estão as pontas. Depois de fazer essas costuras, você vai fazer aqui, ó, antes de franzir, um detalhe aqui embaixo, na barrinha do vestido, se quiser, tá? Se não quiser, não tem problema, mas geralmente eu gosto de costurar um bico bordado, pode ser uma renda sintética, se quiser, uma renda de algodão, enfim, um bordado inglês, tanto faz. Eu tenho aqui esse bico bordado bem bonitinho, ó. É o último pedaço que eu tinha, então eu dividi em duas partes para poder fazer a costura nessa e nessa aqui, tá? Então, vou usar isso, coloco um pouquinho acima da costura que foi feita e vou fazer duas costuras, uma bem na bordinha e a outra embaixo, tá? Se quiser fazer só uma, não tem problema. E a costura vai ficar assim, ó, tá? Uma embaixo da outra. E depois que eu costurar, aí sim, eu vou puxar os dois fios de trás aqui, ó, dessa costura, os fios que ficam pro lado avesso. Pegar um aqui, o outro, para poder puxar e franzir essa faixa de tecido até ela ficar na mesma medida da base do busto e das costas aqui, ó, tá? Então, você puxa os dois fios daqui do lado avesso e vai franzindo. Não tem nada de complicado. Você que tá iniciando vai conseguir fazer sim. E qualquer dúvida é só comentar aqui embaixo, tá, gente? Eu vou respondendo aos poucos. Do outro lado, da mesma forma, vou puxar os dois fios e bem devagar, com cuidado, eu vou franzindo isso. Até ficar certinho com a base das costas e do busto. E depois, você vai unir frente com frente, tá? Ó, frente com frente. A parte franzida, você
põe assim, bem alinhada a base das costas e do busto também, da mesma forma, tá? Então, ó, tá aqui, vai ajeitando esse franzido, alfineta, ou então usa clipes de costura. Aqui, ó, vou precisar franzir só mais um pouquinho pra ficar certo. E aí, você vai alfinetando, gente, pra depois ir pra máquina fazer uma costura de uma ponta a outra com um ponto reto, tá bom? Não é difícil, faz com calma que dá certo, ó. Puxei, tá aqui, na mesma medida, aí eu vou alfinetar e vou fazer a costura. E depois que fizer a costura, já pode desmanchar essas duas que fizemos aqui para franzir, porque elas não serão mais úteis. Repete tudo isso que eu ensinei e pronto. Aí depois a gente vai fechar as laterais. Ah, meninas, um detalhe aqui que eu esqueci de explicar para vocês. Eu fiz uma costura com ponto zigue-zague aqui na base, no corte do tecido, na base das costas e do busto, tá? Porque vai evitar que esse tecido fique desfiando. Então, eu recomendo que vocês façam uma costura de acabamento aqui com um zigue-zague, tá? Agora sim, eu vou unir a parte de baixo para finalizar. Prontinho, pessoal, tá aqui a barrinha do tecido já costurada, tanto no busto como nas costas. E agora, ó, depois que eu fiz essa costura, o próximo passo é a gente unir essas duas partes e fechar as laterais. Então, aqui, ó, tudo costuradinho, vou unir frente com as costas, deixo tudo bem alinhado, alfineto ou então uso clipe e faço uma costura aqui nas laterais. Com o ponto reto da máquina, retrocesso aqui no começo e no final, tá? Do outro lado, faz a mesma coisa, alfineta e costura, tá bom? E depois que fizer essa costura aqui na lateral e desse outro lado também, você vai fazer uma costura com ponto zigue-zague somente aqui, ó, na barrinha do tecido, que é onde ficou o corte, tá? Para que esse tecido não fique desfiando. Costura feita nessa lateral e na outra, olha só como ficou. Depois eu fiz um zigue-zague com ponto bem apertadinho aqui no corte do tecido. E agora é só desvirar e escolher a forma como vocês vão fechar esse vestido. Olha só, gente, outra coisa bem importante é vocês tentarem fazer o mais alinhado possível aqui nesses cantinhos, ó, o encontro dos tecidos, o encontro do bico bordado, para que fique tudo bem alinhado, né, e com acabamento bonitinho. Bom, agora tá aqui o nosso vestidinho pronto, vocês viram, não é complicado, é um modelo simples. E agora é só escolher a forma como você vai fechar. Aqui eu escolhi o botão de pressão de plástico. Tem vídeo lá na playlist de dicas mostrando como aplicar. Eu vou deixar aqui na descrição alguns materiais que eu tenho, que eu comprei na Shopee, para vocês adquirirem, caso queiram, né? Caso queiram investir. Mas, se não quiser, não tem problema, abre casinha de botão aí na sua máquina que dá certo, tá? Então, aqui, ó, usei esse botão de pressão de plástico, em forma de coração, mas pode usar o redondinho também, fica bonito. Eu vou deixar o link aqui para vocês comprarem. Existem de outras cores também, tá? Mas eu escolhi o branco porque branco combina com quase todas as cores. Aqui tá as costas e aqui na frente a alcinha com esse detalhe aqui do botão que ficou muito fofo. Já coloquei no corpinho da boneca, ficou uma gracinha, gente. Então, esse foi o vídeo de hoje. Lembrando que esse é o vestido número 1. Ainda tem mais 3 vestidos para poder completar aqui esse projeto da coleção Primavera. Agora é só clicar no link que tá aqui na descrição com o passo a passo do vídeo do segundo vestido. Não esqueça de deixar like nesse vídeo. Beijos e tchau, tchau!